Olá, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, desta vez iniciando o módulo. Estou tão acostumado com o Caleb que estou falando módulo, né? A série de mensagens, agora estamos falando das cartas da prisão. Iniciamos com Efésios, né? E hoje, nós iniciamos domingo, hoje nós vamos refletir mais um pouco sobre algumas questões, né, que o apóstolo Paulo ele vem trazendo como ensinamento para, né, ali os Efésios. E como nós sabemos, a palavra ela é rica, ela é eterna, ela dura para sempre, ela se renova a cada dia. E assim como serviu para aquele momento, também ela vem sendo uma ferramenta de ação, uma ferramenta de bastante eficácia durante todo o passado e nos alcança até hoje, né? Então, nós temos, né, o cristão dessa atualidade, ele precisa refletir sobre os contextos, né, sobre as questões que a palavra nos traz a esse respeito. Então, quero te convidar a orar, fechar os seus olhos, né, colocar a sua vida na presença de Deus, que Ele possa nos direcionar e nos capacitar segundo a vontade dEle. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar por esse momento na tua presença. Que a tua graça, que a tua bondade, que a tua fé, né, venha ser, ó Deus, transmitida para o nosso coração e assim, ó Deus, nós possamos viver em abundância de vida, caminhando na tua presença, Pai. Nos dá, ó Deus, um direcionamento e nos faça, Deus, crescer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, antes de nós entrarmos, né, nessa mensagem, nós temos alguns propósitos, né, que o apóstolo Paulo tinha ao escrever essa carta. Ele tem o desejo, né, de levar a palavra de Deus, tem o desejo de alcançar mais e mais a vida, né, daquele povo, daquela sociedade. E ele tem um propósito. Ele tem o propósito que eles cresçam na fé, né, que eles cresçam no amor, que eles cresçam na sabedoria, que eles cresçam, né, na revelação do Pai e da sua glória, né? Com isso, ele vai transmitir a garantia da herança eterna. Ele quer, né, o desejo, né, a vontade do apóstolo Paulo é que eles vivessem uma vida digna do Senhor. E quantos, né, de nós não queremos realmente crescer na fé, crescer no amor, na sabedoria, na revelação, né, no conhecimento da glória de Deus? E quantos de nós não queremos ser dignos do Senhor? Então Paulo procura, né, fortalecer eles na questão da fé. Era uma cidade que estava repleta de ataques, de prazeres, né, de tudo aquilo que a carne deseja. Mas o apóstolo Paulo, ele vem mostrando o que é além do que nós podemos imaginar. Ele vem mostrar, né, ele vai mostrar os alicerces espirituais, os propósitos que existem na revelação de Deus para com o homem, na revelação de Jesus para com a sociedade.
E isso é algo eterno, não é algo passageiro, não é algo que eles tinham naquele momento, adquiriram ao aceitar Jesus e de repente ia se perder. O apóstolo Paulo ele vem mostrando que, olha, esse Jesus ele veio para todos, tanto para gentios como para judeus. Ele veio, né, para trazer uma vida e uma herança eterna. E ele vai estar mostrando em detalhes o passo a passo para que aquele povo entendesse. E hoje também nós encontramos uma sociedade totalmente do mesmo jeito, buscando as paixões, sabe quem é Jesus, mas não busca ter essa garantia. E para isso, né, nós vamos refletir um pouco aqui sobre Efésios, lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, e diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Olha que profundidade esses dois versículos. Olha o que o apóstolo Paulo vem falando para nós. Vocês são selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Santo Espírito é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a garantia daquilo que ele tem reservado para a nossa vida. Ou seja, não é uma promessa sem fundamento, não é algo apenas passageiro, não. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é aquele que garante a nossa herança. Ah, meu Deus. Creia nisso, irmãos. Entenda a profundidade dessa palavra. Olha só, essa palavra penhor no grego, ela é pronunciada da seguinte forma: aravon, né? Que é uma garantia. E quantos na sociedade, quantos no mundo moderno não querem ter garantias? Não é verdade? Ah, eu vou casar. Será que é com a pessoa certa? Como que eu vou ter garantia? Eu vou ter que conhecer, eu vou ter que namorar bastante, né, para conhecer, não namorar em outros sentidos, né, namorar no sentido de conhecer a pessoa. Ah, eu vou escolher uma profissão. Qual que é a profissão correta? Como que eu vou ter uma garantia que eu estou escolhendo a profissão que vai me dar uma segurança para o caminho que eu vou? O que me garante que é o caminho correto, que eu vou chegar em segurança no meu destino? Perceba que o ser humano, ele quer uma garantia. Ele quer, né, andar seguro. Mas veja que quando se trata da questão espiritual, o inimigo tem cegado, tem iludido, tem atraído as pessoas de uma forma que elas não pensam na garantia espiritual. Elas caminham sem direção, sem garantia, sem segurança. E a palavra de Deus vem falando que o Espírito Santo,
é o penhor da nossa promessa. E nós vamos entender mais o que significa esse penhor, né? Começando pelo significado desta palavra. Não muito distante, né? Lá na década de 80, né? Até um pouquinho da década de 90, quando, né, eu lembro quando eu era garoto e você ia comprar alguma coisa no mercadinho, você chegava e falava, olha, eu vim comprar isso. Alguém falava, né, o dono, né, o funcionário, falava assim, quem mandou? Você fala. Eu falava, né? O meu pai mandou, depois ele vem aqui pagar. E era tão certo aquilo que o dono da venda, da mercearia, do mercadinho, ele entregava aquilo que a gente estava pedindo. Eu lembro também que no mesmo quarteirão da minha casa tinha uma barbearia. E eu falava, pai, eu posso ir lá cortar o cabelo? E ele falava, sim, vai lá e fala pro seu Antônio, né, que era o barbeiro. Fala pro seu Antônio que no final de semana eu passo lá e pago. Aleluia. E eu ia lá e cortava o cabelo, saía satisfeito, e o barbeiro confiava que o meu pai ia lá pagar. O nome era a garantia. A garantia do que ele ia receber dentro daquilo, né, que eu havia falado. E Jesus vem trazer essa garantia. Nós não encontramos em nenhum lugar esta promessa, a não ser na palavra de Deus. E Ele garante isso. A pergunta é, nós vamos confiar nesta garantia? Naquilo que Jesus está a nos falar a todo momento? Porque parece que a sociedade de hoje, ela não acredita. Ela fala, não, eu só acredito, eu só vou fazer se eu receber na hora, se eu ver na hora. Porque eu não creio, né, usando o meu exemplo, que o seu pai vai vir pagar no final de semana ou quando ele receber. Então nós precisamos acreditar naquele que está falando, que nós temos essa certeza. Nós temos a palavra de Jesus, a palavra do penhor. Amém? Então, isso era um costume antigo, né? Para garantir um negócio, um penhor era dado como prova de compromisso. Em muitos casos, né? Quem estava fazendo o negócio? Era o filho do fulano. Quem é o fulano? Não, o fulano é da família íntegra, né? São pessoas de palavra, né? São pessoas de compromisso. A palavra valia. Ou, né, se dava algo até, né, o momento de se resgatar aquilo que se foi negociado. E isso era um costume antigo. Isso era como eles negociavam. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer, né, os costumes, as rotinas, né, a cultura da época para trazer o entendimento para aqueles que estavam ouvindo. Veja, né, que na palavra de Deus, Jesus vai usar, né, essa ferramenta, usar o que estava à disposição para trazer o entendimento para as pessoas. Porque nós sabemos que nós vamos entendendo e vamos formando imagem na nossa mente para entender o que o outro está falando. Creio que com esse exemplo que eu dei a vocês, vocês lembraram de algum exemplo, né, também na família, na sua infância,
né, que fez você entender mais o que eu estava falando. E o apóstolo Paulo, assim, né, pegando o exemplo de Jesus, ele vai trazer o que estava, né, o que acontecia naquele momento, né, o que era de costume da sociedade, para trazer as verdades espirituais para aquelas pessoas. A grande questão é: a sociedade de hoje entende essa garantia da salvação, essa garantia da vida eterna? Entende que o caminhar ele determina para onde nós vamos, né, chegar, qual vai ser o nosso destino final. E aí, entrando nesse contexto, vamos pensar um pouquinho como que era a realidade daquele povo, daquela cidade. Primeiro, né, os romanos e judeus. A sociedade da época era marcada por costumes e políticas comerciais. Eles viviam nesse contexto. Assim como, né, nos dias de hoje nós temos as nossas realidades, nós temos, né, aquilo que está, né, sempre acontecendo, nosso meio de comércio, nosso meio de falar, o nosso tipo de linguagem, e assim, quando, né, alguém está falando e ela quer que a outra pessoa entenda da melhor forma, ela faz um esforço para buscar exemplos dentro daquela realidade. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós precisamos entender, precisamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. E isso era uma verdade, era uma realidade, e o apóstolo Paulo, ele vem trazendo todas essas questões para que aquele povo entenda que aquela garantia agora ela através do Espírito Santo. Depois, o contexto de escravidão, né? A liberdade era um privilégio raro para poucos. Entenda que o ambiente que nós vivemos, ele precisa que eu e você olhe com os olhares espirituais. Muitos estão se escravizando. Muitos estão se colocando debaixo de um jugo onde a palavra ela vem para nos libertar. E isso é tão sério que as pessoas estão ficando trancafiadas dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus achismos, dentro daquilo que ela acha que é o correto, enquanto se ela deixar o Espírito Santo trabalhar no coração, ela vai ser liberta, ela vai ser transformada. Mas para isso nós precisamos, a cada dia, quebrar as correntes que nos prendem, lançar por terra todos os grilhões. Aqui, claro que nós estávamos falando, né, de uma questão da época, da sociedade, e isso limitava muito o conhecimento, a ação de seguir a Cristo. Mas hoje, na nossa atualidade, também nos deparamos com pessoas presas em cadeias mentais, cadeias emocionais, cadeias financeiras, cadeias de relacionamento. E o Espírito Santo, ele está a todo momento buscando essas pessoas. Ele não cessa, ele não se cansa, porque ele sabe que há esperança.
Então, o significado da herança qual é? O conceito da herança, né, era crucial na cultura romana e judaica. Ou seja, qual é a garantia que eu tenho? A garantia, né, de uma vida futura, a garantia que eu vou estar bem no futuro. Para onde irei? Para qual caminho que eu vou andar? Eu tenho essa segurança? Veja que no contexto onde as famílias elas procuravam estar bem consolidadas, estar bem fortalecidas em todas as áreas. E isso era muito forte na cultura judaica, é muito forte até hoje. Eles procuram, né, estar, né, com o conceito de família, com o verdadeiro significado da família estruturada, porque eles sabem que essa é uma base que tem, né, a garantia para o futuro. E quando nós falamos da nossa jornada para perto do Pai, cada vez mais que nós construímos esses alicerces, nós temos essa garantia. Nós caminhamos fundamentados na palavra e assim nós temos a certeza dessa herança. Então, qual é o significado do penhor para os primeiros cristãos? Primeiro, né, a promessa de Deus, o Espírito Santo como garantia da herança celestial. E isso é tão vivo, isso é tão real nos nossos dias, que nós temos a certeza do Espírito Santo caminhando ao nosso lado. Quantas vezes nós não passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades e de repente vem uma paz, de repente vem uma certeza, de repente vem uma segurança, de repente as portas se abrem. Isso é o Espírito Santo que nos dá consolo, que nos dá força, que nos... Teve uma queda de energia aqui, eu até ia falar isso no início, né? Tá tendo queda de energia aqui direto. Eu vou só pedir, se vocês estão entrando aí de novo, tá? Pra gente continuar. Amém? Então, assim, tinha parado aqui, né, no significado do penhor, né, para os primeiros cristãos. Estava falando sobre, né, o Espírito Santo como garantia da herança celestial. É o Espírito Santo, né, que nos garante, é o Espírito Santo que caminha conosco, é o Espírito Santo que nos fortalece, nos guarda, e isso é vivo, né, eficaz, né, é uma ação que nós temos essa certeza. E isso era verdade para os cristãos da igreja primitiva. Eles tinham essa certeza, eles viam o agir do Espírito Santo, eles sentiam, né, aquele mover do Espírito Santo. Imagina que coisa tremenda, né? É o que nós experimentamos hoje também. Basta que cada um busque essa presença. Depois, a experiência da salvação, né? O selo do Espírito Santo como prova da nossa nova vida em Cristo. Veja que caminhar com Cristo é uma vida de abundância, é uma vida de certeza, é uma vida de relacionamento, é uma vida de resultado. Isso nós só entendemos quando passamos a verdadeiramente caminhar com o Espírito Santo, andar nas promessas do Espírito Santo. Amém? Depois, a esperança da glória futura, a promessa de Deus como um penhor da nossa herança eterna. O que Deus
tem nos prometido? Quais são as promessas que Ele tem feito para nós? O que nós encontramos na palavra? Não é palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra de bênção, palavra de conquista? Então, vamos tomar posse, porque Ele penhorou a palavra dele, enviou o Espírito Santo como o nosso consolador, o nosso mediador. Por isso nós temos essa certeza. Por isso nós nos alegramos. Eu não sei você, mas eu, naqueles momentos de dificuldade, é o Espírito Santo que me traz paz. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldade, mas é o Espírito Santo que traz essa certeza. Então ele traz essa garantia, primeiramente com proteção. O Espírito Santo nos protege de ataques espirituais e nos guia na verdade. Que tremendo! Olha só, nós nos preocupamos tanto com as lutas financeiras, com as lutas materiais, com as lutas, do nosso dia a dia, e Deus está preocupado com a nossa proteção espiritual. Ele quer, ele anda, como ele fala na palavra, como uma galinha, que junta ali os seus pintinhos. Ele nos protege, ele anda, com aquele cuidado. Já viu uma galinha com seus pintinhos? Ela é mais braba do que o pitbull. Então, veja o cuidado de Deus com a nossa vida. Ele anda a todo momento buscando nos mostrar essa certeza. E o apóstolo Paulo, ele busca transmitir essa certeza para aquela sociedade. Mesmo preso, ele traz a proteção de Deus, a realeza. Somos herdeiros de Deus e somos chamados a viver como reis e rainhas. Você herdou, não foi uma herança terrestre. Você herdou, não foi algo material, foi algo celestial. Estar com Deus, reinar com Deus. Perceba que se as pessoas entendessem isso, seriam pessoas totalmente apaixonadas por Deus. Enfim, o acesso. O Espírito Santo nos dá o acesso à herança celestial e ao poder de Deus. De repente, muitos querem ter isso, mas precisam ter o acesso. E como que é esse acesso? É através da nossa oração, através do contato que nós temos com Deus. Amém? Então nós precisamos aplicar o penhor do Espírito Santo em nossos dias. E é uma caminhada, é uma jornada, é um caminho que nós precisamos seguir. Que eu quero citar apenas 3 aqui. Primeiro, é buscar o Espírito Santo com fervor. Busque Ele e Ele vai ser achado de vós, como diz a palavra do Senhor. Depois, viver em obediência à vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. E terceiro, compartilhar a esperança da salvação com os outros. Essa esperança, ela precisa ser compartilhada, porque eu sempre falo, nós estamos aqui com um propósito, e um desses propósitos é levar a palavra do Senhor. E tudo isso tem a importância do penhor em nossa caminhada cristã. Primeiro é a confiança. Se eu não confio, como que eu vou viver a certeza dessa herança eterna? Primeiramente, eu tenho que confiar. Depois eu tenho que ter a esperança,
a alegria, mesmo nos momentos de grandes dificuldades. Confiar e ter esperança nos momentos tranquilos é muito fácil. Agora, nos momentos difíceis, aí é que eu tenho que exercer essa confiança e assim a esperança e caminhar com propósito, servindo a Deus com paixão e alegria. Esse é o meu propósito e eu não vou falhar, porque eu tenho confiança. Essa confiança me gera a esperança e essa esperança ela está alinhada com o propósito que eu tenho. Concluindo, nós precisamos viver com a certeza da herança celestial, da herança eterna, através do nosso propósito, através da nossa confiança. Isso nos traz essa confiança. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança eterna, nos dá esperança, propósito e a certeza de que somos amados e protegidos por Deus. Eu creio nessa palavra. Eu quero te incentivar a você tomar posse dessa palavra e aí viva com essa certeza, pois ela é o fundamento da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Passamos aí uns 7 minutos. Eu estou aqui com um grande problema de queda de energia. A energia vai e volta, mas aí a internet demora mais para voltar. Amém? Mas creio que a palavra de Deus está sendo pregada e a obra, está sendo concluída, porque nós estamos caminhando para morar com Ele durante toda a eternidade. Amém? Quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero selar todas essas palavras, que o Espírito Santo, Deus, venha visitar a vida de cada um, Pai, e que cada um, Pai, cada uma, Senhor, possa receber a certeza, a garantia da Tua palavra, das Tuas promessas. Nos dê uma boa noite de descanso, nos abençoa neste resto de semana, Pai, e nos faça, Deus, caminhar, estarmos juntos como família que busca Te agradar em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Rosângela, Deus te abençoe. Tá? E uma boa resto de semana para vocês. Larissa Gomes, Deus te abençoe também. Uma semana abençoado para todos. Amém. Fique com Deus.